E aí, pessoal, esse vídeo é para você que é advogado ou estudante de direito e precisa estar atualizado sobre o direito do consumidor nesse período de pandemia. Então, antes de falar dessas dicas, roda a vinheta. Quem ainda não me conhece, eu sou Alexandre Lemos, sou advogado, atuo principalmente na área de defesa do consumidor, sou pós-graduado em Direito Civil e do Consumidor e vou trazer essas dicas aí relacionadas ao direito do consumidor. Quem puder me ajudar aí, curtir esse vídeo, compartilhar, vai ajudar o canal a crescer e vai me incentivar a trazer novos vídeos. E a primeira coisa que eu queria falar é em relação à medida provisória 948 de 2020. Dei uma pescadinha aqui. Então, as pessoas tem se tentado sempre regulamentar determinadas questões por meio de lei, por meio de decreto, por meio de medida provisória, só que eu entendo que não é o melhor caminho para isso. Essa medida provisória que eu vou falar já, ela pode ser considerada até inconstitucional. Ela trata de cancelamento de eventos nesse período de pandemia. Por exemplo, um show que foi cancelado, o que é que vai acontecer, o que é que deve acontecer. E além disso, ela ainda exclui a possibilidade de condenação por dano moral. Só nisso aí você já vê a inconstitucionalidade dessa medida provisória. Não é uma crítica ao governo, mas sim a essa medida provisória que está tentando proteger aí as pessoas, os empresários, né, de certa forma até os consumidores. E aí o que é que diz essa medida provisória? Eu peço licença aqui para ler, né, para que vocês entendam. Então, vou dar destaque aqui para o artigo 2º, e ela diz o seguinte: na hipótese de cancelamento de serviços, de reserva e de eventos, incluindo shows e espetáculos, o prestador de serviço ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure, inciso 1º, a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados. Só que preste atenção, quando você compra o ingresso para um show ou faz uma reserva no hotel, nem sempre você tem disponibilidade para outra data. Então isso é uma situação difícil, né? Simplesmente porque ele remarcou para outra data não significa que você vai ter aquela disponibilidade para ir. Então eu acho que isso aí já não cabe. Inciso 2º, a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. Isso aí também, imagine a situação, nem sempre o consumidor ele tem outro produto, outro serviço que ele tenha interesse em comprar, né, daquela empresa. Vamos dizer, por exemplo, um show, né, de determinado artista. Então você comprou para assistir aquele show foi cancelado e aquele artista não pretende fazer novamente o show e você não tem interesse em assistir outro show de outro artista, né? E o inciso 3º, ele diz assim: outro acordo a ser formalizado com o consumidor. Eu acho que essa é a forma mais justa, né? Você chegar a um consenso com o consumidor, né, para ver como é que vai ser restituído aquele valor, ou se realmente o consumidor ele vai optar pelas duas opções anteriores. Mas isso nunca pode ser uma imposição. Eu acho que a melhor forma é sempre a negociação. E aí eu destaco aqui o artigo 5º, que ele diz o seguinte: as relações de consumo regidas por esta medida provisória caracterizam hipóteses de caso fortuito ou força maior, com certeza por causa do período de pandemia, e não ensejam danos morais, aplicação de multa ou outras penalidades nos termos do disposto no artigo 56 da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Só que eu entendo que esse artigo aí, ele se torna inconstitucional diante da previsão da Constituição, que é hierarquicamente superior, e do próprio Código de Defesa do Consumidor. Então eu acho que essa imposição aí de não haver condenação por danos morais, ela é inconstitucional. Os juízes eles podem levar em consideração essa medida provisória para negar o dano moral, mas eles têm que analisar o caso concreto. Então vamos dizer que o consumidor ele entrou em contato
ele não tem interesse em outra data, né, não tem interesse em créditos daquela empresa, e a empresa ela se nega a devolver o valor. O consumidor ele vai ficar no prejuízo, né, já que não chegou a um consenso. Eu acho que nesse caso o consumidor ele vai ter que ajuizar ação e pleitear uma indenização por danos morais. Vai ser o caminho. E da forma que da forma que tudo aconteceu, eu acho que o juiz ele não pode negar a indenização por dano moral com base nessa medida provisória. Ele tem que analisar a situação e ver se o consumidor e o fornecedor eles agiram, né, com a boa-fé objetiva que se espera de qualquer relação jurídica. E se vê que o fornecedor, no caso, ele dificultou, né, a restituição do valor, né, o consumidor tentou de todas as formas negociar, mas o fornecedor ele negou, então eu acredito que deve sim ser arbitrado um valor de indenização por danos morais. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer uma parte 2, né, com outros direitos nesse período de pandemia. Então, se inscreve aí no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo para me ajudar. Eu vou trazer o vídeo, a parte 2, né? A segunda parte eu vou falar um pouquinho mais sobre eventos adiados e sobre o cancelamento de voos e hospedagens nesse período de pandemia. Valeu, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!